Capítulo 101 a 104. Eu flutuei no alto do deserto, nenhum ser vivo em qualquer direção além de mim e Jin que flutuavam por perto, contentes em apenas observar. Minha espada da destruição voou ao meu redor, um brilho fraco que até me fez hesitar em tocá-la. Aquela energia escura que pulsava levemente da lâmina enquanto eu usava minha aura para manifestar meu poder de destruição. Com o pensamento, a espada caiu nas dunas, um enorme pilar de areia explodiu para cima com um impacto, apenas para se desintegrar visível quando minha espada desencadeou sua torrente de destruição. Green foram arrancados de seu sono, atraídos pela atenção em massa. Muitos não reconheci, aqueles que se refugiaram sob as areias maciças resolveram se mostrar, mostrando suas presas e garras para mim. Não pude deixar de sorrir quando minha espada apenas voou para eles, quase cômica na forma como cortou a horda como uma faca quente na manteiga. Seus corpos nem tiveram tempo de se dissipar de maneira normal, minhas energias destrutivas os consumindo inteiramente. Eu não estava apenas brincando, queria ver como era o dreno em minhas reservas de aura. Embora fosse algo perceptível com o uso prolongado, parece que eu não iria me queimar imediatamente ao usar meu poder recém-descoberto. Minhas reservas ainda estavam mais ou menos em torno de 90%, e isso foi comigo intencionalmente empurrando mais do que eu precisava para apenas mexer. Uma vez que todos os Green estavam mortos, eu lentamente deslizei para o chão, Jin seguindo atrás. Testes iniciais parecendo bons. Não refinado, mas o poder estava definitivamente lá. Dry respondeu, a manopla ainda manifestada no meu braço. Pode ser mais importante ajustar seu controle neste ponto. Seu poder de destruição pode facilmente ficar fora de controle se você não for cuidadoso. Cocei a cabeça. Sim, eu percebi isso. Foi difícil controlar. Não estou nem perto de usá-lo contra alguém que não quero destruir completamente ainda. Deixei minhas outras espadas flutuarem. Eu tive outro pensamento. Depois de sentir isso, talvez eu pudesse fazer outra tentativa de utilizá-lo sem a espada no futuro? Bem, isso é algo a considerar no futuro. Admirei minhas espadas. Espada da destruição. Miragem, sussurrar, ascalão, nascer do sol. Eu admirava minha crescente coleção com alegria. Algum plano de coletar as outras relíquias? Jin pressionou contra minhas costas, colocando o queixo na minha cabeça. Não, eu balancei minha cabeça. Pelo que vi, a relíquia da criação está mantendo Atlas no ar. Eu pensei na informação que me foi mostrada. Atlas, o reino ao norte, uma cidade flutuante. Talvez tenha sido o ponto focal tecnológico do Hainan, até mesmo chamando minha atenção pelo que eles foram capazes de criar com o Dash como a espinha dorsal de sua tecnologia. Foi uma criação interessante, a relíquia da criação. Não se limitava a 3 usos como as outras relíquias, mas tinha outras restrições. Não poderia ser usado para prejudicar diretamente, e só poderia criar uma coisa de cada vez e qualquer coisa criada anteriormente desapareceria no próximo uso, sem contar que não é capaz de criar vida entre outras coisas. Sua cidade inteira foi mantida suspensa no ar devido à relíquia, embora em público eles alegassem pó de gravidade. Eu não poderia pegar aquela coisa em sã consciência se ela estivesse literalmente sustentando a subsistência de tantas pessoas. E a relíquia da escolha, isso parece sem valor para mim. Apertei os lábios. A relíquia da escolha, a coroa. Permitia que se visse o futuro 3 vezes a cada século. Eu poderia adivinhar que não funcionaria adequadamente fora do Hainan, para não mencionar ser utilizado em algo como eu, um contexto externo com o qual não tinha como simular possibilidades. Sim, não era verdade visão futura. Essencialmente permitia que se visse as possibilidades futuras. Que nome, escolha, eu bofei. A melhor escolha seria não usá-lo. O futuro era passageiro, sempre mudando. Quer saber o número da loteria no próximo mês? Claro. Querendo ver com quem você se casa daqui a 10 anos? Boa sorte, esse futuro provavelmente foi destruído por sua escolha de visualizá-lo. Um pensamento interessante. Jin disse com um pouco de humor. Além disso, parece que essas 2 relíquias podem ajudar Renan se chegar a esse ponto. Parece que alguém está ciente dessas coisas com base no que você me disse no passado. Olhei para o gênio de orelhas pontudas. Jin apenas cantarolava sem compromisso. Eu tenho uma pergunta. Jin estava prestes a abrir a boca, mas eu a parei. Sobre sua existência, eu esclareci. O que meu mestre deseja saber. Ela balbuciou. Eu sou seu mestre agora, hein? Eu já ofereci o meu tudo. Continue assim e eu vou levá-lo aqui. Dei um tapinha na bunda dela, ouvindo um barulhinho fofo dela. Mas minha pergunta é se você pode levar alguma coisa dentro da lâmpada com você. Ela balançou a cabeça, claramente pensando. Nunca tive que considerar essa possibilidade antes. Não posso levar nenhum ser vivo comigo. Por quê? Eu virei minha mão, tirando uma pilha de livros. Achei que você pode querer algum material de leitura. Jin respirou fundo, estendendo as mãos para o livro no topo, olhando para o título e não o reconhecendo. Ela o agarrou, abraçando-o contra o peito. Eu tenho alguns dias para matar antes de ser necessário em qualquer lugar. Não sei se você prefere ler aqueles dentro de sua lâmpada ou não. Jin olha para mim e depois para a pilha de livros. Ela acenou com a mão, transformando-os em fumaça quando eles entraram na lâmpada que ela segurava nas mãos.
Parecia que ela mesma estava prestes a entrar, mas fez uma pausa, espiando a cabeça por cima do ombro e passando a mão pelo traseiro. Isso é seu sempre que você quiser, ela declarou, transformando-se em névoa e entrando em sua casinha. Olhei para a lâmpada enquanto ela flutuava em minhas mãos. Bem então, surpreso que você não deu seguimento a isso. Eu também. Os deuses sabem que minha libido é ridícula, sendo um jovem saudável e meio demônio. Mas honestamente, eu meio que quero que minha primeira vez seja com uma das minhas garotas. Isso é doentemente saudável. Ela não conta como uma de suas garotas? Não é a mesma coisa. Dei de ombros. Ela é minha, mas não minha, ponto. Essa foi a melhor maneira que eu poderia descrever. De qualquer forma, eu desejei a espada da destruição de volta. Vamos encontrar mais alguns alvos. Use o Boasted Gear também, quero experimentar alguns truques. Claro, vamos nos soltar. Deixei escapar uma risada, vendo um pequeno rebanho de green no horizonte. Muitos alvos. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu bocejei, caminhando em direção a uma loja familiar no vale. O prédio antigo era uma visão bem-vinda quando entrei, a campainha era esperada. Voltei. Cumprimentei o velho atrás do balcão. Você chegou bem na hora. Ele disse lentamente, parecendo bastante cansado. Eu tive que trabalhar a noite toda para terminar isso antes do prazo. Ele afirmou, puxando um objeto embrulhado de debaixo do balcão. Parecia Natal quando desembrulhei. Lindo. Eu admirava o trabalho dele. O couro preto combina perfeitamente com o cabo da minha lâmina. E essas decorações de esmalte dourado são simplesmente incríveis. Elas eram simplistas, mas mantinham uma certa elegância que complementava a espada. Bem, não deixe um velho esperando, experimente-a. O velho disse impacientemente. Trazendo Mirage, eu lentamente deslizei para sua nova casa. Agradável e confortável. Ah, o velho riu. Minha esposa costumava dizer o mesmo. Eu quase engasguei, pegando um sorriso malicioso do velho. Eu vi alguns jovens colocando cartazes de você por toda a cidade. Ele me olhou. Eu admito, não te levei a sério antes, mas você realmente vai competir, rapaz? Certo, eu reconheci. Bem, no interesse de uma aposentadoria mais cedo. Ele se inclinou. Qual você acha que são suas chances de ganhar? Ele levantou uma sobrancelha. Eu tenho confiança em mim mesmo. Eu disse educadamente. Ele cantarolava para si mesmo. Vou te dizer uma coisa, você ganha essa coisa, e eu não vou cobrar de você, mas se você perder, você cobre todas as minhas perdas. Tudo bem, estou dentro. Foi um bom negócio considerando que eu não planejava perder. Onho, estou ansioso por isso, meu jovem. Eu sorri me despedindo dele enquanto saía, com a nova bainha na mão e o Mirage guardado dentro. É certo que parecia um pouco estranho andar com minha espada assim, mas também havia uma estranha confiança que vinha com ela ao meu lado. A caminhada até o bar do Júnior estava chamando muito mais atenção do que antes. Pessoas por toda parte estavam virando a cabeça, apontando dedos e sussurrando enquanto eu passava. Inferno, havia posteres em praticamente todas as paredes pelas quais passei, e admito que Roman realmente faz um bom trabalho com uma câmera. Caminhando em direção ao clube, eu virei minha mão, pegando o saco de bagels do outro dia quando entrei. Onde você esteve? Ouvi uma voz gritar comigo. Feliz em ver você também, meu tia. Eu renunciei. Todas as atenções estavam voltadas para mim agora. Parecia que toda a gangue estava aqui. Eu disse a você, chefe, o garoto não ia ficar com medo. Romano comentou. Sim, sim. Podemos colocar esse show na estrada. Eu tenho que me preparar para as preliminares de hoje à noite. Meu tia se aproximou de mim bufando. Eu estive procurando por você em todos os lugares. Você tem alguma ideia de quanto nós tivemos que correr por sua causa? Nós tivemos que começar a fazer planos caso você não aparecesse. Desculpe, eu estava preocupado. Ergui os braços em sinal de rendição, mas ofereci a bolsa a ela. Pãozinho? Ela bufou, arrancando o saco das minhas mãos, pegando um bagel e ameaçadoramente tirando um pedaço dele enquanto me olhava feio. A bolsa sumiu repentinamente de suas mãos, como vidro se estilhaçando. Meu tia bufou novamente, voltando seu olhar para Nel, que ofereceu a bolsa a Roman enquanto enfiava uma na própria boca. Obrigado pelo lanche, garoto. Roman renunciou alegremente. Eu apenas revirei os olhos. Como você está, meu tia? Ela estava preocupada com você. Não conseguia nem dormir. Pensou que você estava em apuros. Melanie gritou, brincando com um copo vazio. Foda-se, Mel, meu tia rosnou, voltando para o bar para se sentar enquanto eu seguia atrás. Bela arma, garoto. Você a comprou em uma loja de antiguidades? Roman perguntou, observando minha adição óbvia. Sim, na verdade. E curiosamente, eu vi exatamente aquele chapéu lá. Apontei para o chapéu em sua cabeça. Ah, legal. Ele riu. Bem, pelo menos você parece apresentável. Pensei que eu teria que lhe dar uma arma de algum muca aleatório. Nel puxou sua manga, gesticulando. Ó, certo. Nel te deu uma arma reserva, ponto. Ele riu junto com seu parceiro mudo. Tudo bem, crianças. Júnior silenciou a todos. Tem um Buliad particular reservado, o piloto está sendo pago, ele vai desaparecer quando pousarmos, então não espere como seu voo de volta para casa. Ele se virou para minha tia. Você se lembra de como pilotar uma dessas coisas? Eu ainda estou licenciado. Minha tia respondeu. Eu a encarei incrédula. O quê? Eu gosto de voar, então me processe. Ela cruzou os braços.
Quando os voos inevitavelmente ficarem no chão, eles estarão procurando por nosso piloto original, já que ele está na papelada, o que deixará Miltia e Melanie passarem despercebidas por um tempo. Isso também significa que a saída será quente com controle aéreo em suas bundas antes que você possa limpar a cidade. Júnior apenas assentiu. Ao sinal do garoto, eu vou me mover para o povo da aranha, limpando o vale de todos os seus olhos, então você deve estar seguro quando voltar com as coisas. Eu e Nell estaremos acertando nossos pontos. Nell está mais perto do terceiro local, mas me juntarei a ela quando ela terminar, então iremos para o chão por um tempo. Romano assentiu. Depois disso, a cadela aranha vai ficar ainda mais no seu rabo, garoto. Ela vai saber que você é meu parente, e ela acabou de ser roubada. Somar 2 mais 2 é algo que ela pode fazer com um pouco de esforço. E o torneio é minha melhor proteção. Eu apontei. Enquanto você vencer, não terá nada a temer. Ele afirmou. Bem, eu não teria nada a temer de qualquer maneira, mas eles não sabiam disso. Bem, pessoal, Júnior pôs as mãos no balcão. Vamos colocar esse show na estrada. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando Júnior disse soldado Buliad, ele não estava brincando. Essa coisa era luxuosa. Olhei pela janela. O oceano cobria quase tudo enquanto passávamos. Fiquei surpreso com a rapidez dessa coisa. Bem, os continentes não pareciam tão distantes um do outro, mas mesmo assim, limpamos a distância em poucas horas. Senhoras e senhores, aqui é o seu piloto falando. Chegaremos em aproximadamente 5 minutos. Espero que todos tenham uma ótima visita a Mistral e que nunca mais os veja. Eu levantei uma sobrancelha, olhando para Roman. Vou sentir falta desse cara. Roman lamentou. Sempre soube quando fazer piadas sobre nossas escapadas. Nell realmente parecia um pouco triste com suas palavras também. Que par estranho. Você não vai matá-lo, certo? Eu perguntei um pouco preocupado agora. Você me toma por um bandido comum? Roman parecia genuinamente ofendido. Eu reservei para ele férias de 2 semanas em Mistral como presente de aposentadoria. Eu apenas aceitei isso. Significativamente mais mundano do que eu teria pensado. Isso é realmente muito bom da sua parte. Eu não pensei que você faria algo assim. As teclas felizes significam que os trabalhos são bem feitos. Eles recebem as obras, saúde, odontologia, pacote de aposentadoria. Esse cara está saindo cedo. Ele está comigo Ele olhou para fora por um momento. 7 anos agora? Droga, realmente faz muito tempo. Boa ajuda é difícil de encontrar. Você tem que tratar bem seus lacaios ou eles vão te foder mais rápido do que qualquer policial. Faz sentido, eu suponho. A cabeça do touro sacudiu ligeiramente, espiei pela janela para ver a cidade familiar à distância quando começamos a pousar. Tudo bem, garoto, é aqui que nos separamos. Vou usar o semblante de Nell para escaparmos sem ser vistos. Você pode ser o mais extravagante possível, na verdade, aumente alguns pontos, realmente esfregue o nariz de Malachite nisso. Ele sorriu. Algum conselho de última hora que você quer me dar? Perguntei. Ele caminhou até mim, colocando as mãos nos meus ombros. Não faça merda. E ele desapareceu. Não sei porque eu esperava algo diferente. Eu ri. Tudo bem, meninas, suponho que nos separamos aqui, qualquer que seja. Melanie se levantou e saiu. Miltia olhou para mim por um momento. Tente não se matar. Ela caminhou em direção à porta. É difícil encontrar alguém com quem fazer compras que não seja Mel. Ela saiu com isso. O lugar estava ainda mais movimentado do que quando eu estava aqui outro dia. Multidões e mais multidões de pessoas avançavam por toda parte, mas era fácil identificar onde eu precisava me registrar. Havia um grande estádio no lado norte, que abrigava muitas arenas menores para essas partidas preliminares. Fazendo o meu melhor para passar pela multidão, demorei um pouco para finalmente chegar lá. Na verdade, havia pessoas sentadas descaradamente em mesas com placas de registro. Olá, gostaria de me inscrever. Eu me aproximei. Preencha isso. Ele empurrou algumas folhas de papel para mim. Eram coisas básicas, idade, nome, origem, esse tipo de coisa. E também havia uma renúncia dizendo que eles não eram responsáveis por nenhum dano resultante de competir no torneio com um monte de outras coisas que não me preocupei em ler. Devolvi os papéis para ele e ele tirou outra etiqueta e me deu. Você é o número 702, preste atenção na tela interna, ela anunciará quem está lutando e quando. Eu apenas dei de ombros, prendendo a pequena etiqueta no meu colete e entrando. A tela da qual ele estava falando era bastante atraente, era uma coisa enorme pendurada no teto que mostrava quais pessoas estavam lutando, quando e em quais arenas. Olhando para cima e encontrando meu nome, vi que tinha cerca de 1 hora antes de estar pronto para lutar, exceto que de repente mudou e recebi um tchau. Uau, o pessoal de Roman trabalha rápido. Eu apenas dei de ombros, encontrando um lugar confortável para sentar. Eu provavelmente ficaria aqui um pouco. Fiquei um pouco surpreso com quantas pessoas realmente se inscreveram. Embora eu não tivesse um número exato, vi alguém com um número de 4 dígitos aparecer na tela. Estou sentado aqui há cerca de 1 hora, minha partida já veio e foi, nem precisei ir a uma arena para saber que progredi. O que era uma coisa óbvia, mas eu meio que só queria que algo acontecesse. Eu olhei em volta para alguns dos competidores, embora nenhum realmente chamasse minha atenção. Exceto um.
Levantando-me, fui até um garoto nervoso no canto. Acho que sua idade era de cerca de 16 anos, mais ou menos a idade de Ruby. Ele obviamente parecia nervoso, segurando sua arma com força enquanto olhava ao redor, o pé batendo constantemente no chão. Ei, garoto! Eu vi em frente a ele. Olá! Ele pareceu surpreso quando o cumprimentei. Não precisa ficar nervoso, só queria matar o tempo enquanto espero. Coloquei minha espada ao meu lado. Não pude deixar de notar sua arma. E daí? Ele disse calmamente. Era uma lança. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Parece que todo mundo aqui tem uma arma que pode se transformar, mas esse garoto está usando uma lança normal. Embora com algumas adições que eu só poderia assumir que eram para utilizar dash, mas uma lança normal no entanto. Só pensei em puxar conversa com alguém que também não tem uma arma mecha shift. Eu bati minha espada. Ele parecia menos em guarda. Ele apenas encolheu os ombros com a minha declaração. Nunca me importei com eles, pensei que tudo que eu precisava era da minha lança e ficaria bem. Essa é uma boa mentalidade para se ter. Alguns prosperam com escolhas, outros só precisam de algo simples e confiável. Eu balancei a cabeça. Estou curioso. Por que você está aqui? Competir? Ele respondeu inseguro. Quero dizer, algumas pessoas querem a glória, a emoção ou até mesmo o dinheiro. Eu posso ver todos eles por aqui e facilmente adivinhar. Você nem tanto. O dinheiro seria bom, ele murmurou. Mas esse não parece ser o seu verdadeiro motivo. Eu queria lutar. Ele fez mais uma pergunta. Isso é justo. Eu balancei a cabeça em sua resposta. Isso é? Por que não? Lutar é divertido. Não é como se você estivesse saindo e fazendo duelos mortais. Se você quer provar a si mesmo, vá em frente. Se você quer a emoção de uma luta, para fazer seu sangue bombear enquanto você e seus oponentes empurram um ao outro até o limite, incrível. Quem era eu para julgar? Ele disse calmamente. Sim. Um sorriso brilhante se formou em seu rosto. Gosto de lutar, meu pai me ensinou desde criança. Mas ninguém na aldeia quer mais lutar comigo. Ele parecia um pouco triste. Mas eu vi algumas pessoas fortes aqui, então eu queria tentar. Eu gosto de você, garoto. Não pude deixar de admirar suas intenções puras de lutar. Os nomes Wilhelm. Eu sou Rufus. Prazer em conhecê-lo, Rufus. Eu dei um sorriso. Honestamente, parece o tipo de criança que Skataz adoraria ensinar. Espero ver você chegar ao top 18. Obrigado, ele sorriu. Espero que possamos lutar em uma rodada. Eu estava prestes a responder, mas... Ei, acho que você acordou. Eu aponto para a tela. Número 443, certo? Olhei para a etiqueta em sua camisa. Sim. Ele se levantou rapidamente. Eu vou pegá-lo mais tarde. Ele correu em direção à arena listada. Garoto legal. Estou um pouco interessado em observá-lo, mas deixarei que seja uma surpresa se ele chegar longe o suficiente. Suspirei, recostando-me na cadeira até que outra coisa na tela chamou minha atenção. O que? Eu murmurei olhando para o meu número sendo listado para a Arena 11. Sem oponente? Os caras do Roman estragaram alguma coisa? Deuses caramba! Bem, pode muito bem ver como isso acaba. Na pior das hipóteses, tenho que lutar alguns rounds, não é grande coisa. Saí para a arena, vários outros nas imediações enquanto os árbitros observavam as crianças se espancando. Eu acenei para o homem parado no meio da arena, enquanto eu cruzava meus braços e esperava. Por acaso você viu seu oponente? Ele finalmente perguntou. Não tenho um. O que? Não havia adversário listado para mim. Suspirei. Isso não está certo. Ele murmurou, pegando seu pergaminho e batendo nele por um momento antes de coçar a cabeça. Eu acho que você ganhou? Eu acho que você deveria ter um tchau ponto. Eu disse, muito entusiasticamente. Eu estava prestes a sair da arena quando uma voz chamou minha atenção. Jovem, jovem. Eu me virei para ver uma mulher caminhando rapidamente em minha direção com um cinegrafista atrás dela. Posso ter um momento do seu tempo? Imprensa? A essa altura do torneio? Bem, suponho que faça sentido. Tirar fotos de alguns cavalos pretos em potencial, animar as finais e tudo mais. Elabore alguma indignação ou qualquer tipo de campanha publicitária em relação aos eventos que aconteceram. Claro, eu adoraria dar a você um momento. Abri meu sorriso mais encantador. Ela retribuiu o gesto, ajeitando o cabelo e soprando. Jovem pode, se eu puder fazer algumas perguntas? Certamente. Fiz um gesto para ela continuar. As rodadas preliminares estão terminando. Você pode dar sua opinião sobre suas lutas até agora. Quão difícil foi chegar até aqui? Ela perguntou, inclinando o microfone para mim. Bem, eu ainda não lutei. Fiz questão de iterar. Perdão? Acabei de voltar da arena onde não tinha adversário. Deve ter sido uma pequena falha ou algo do tipo. Aparentemente me entendendo mal, ela continuou. E quanto aos seus adversários anteriores? Não tinha. O que? Ainda não tive adversário. Este foi tecnicamente o meu quarto. Tchau ponto. Eu sorri. Seus olhos se iluminaram como se ela encontrasse ouro. Então você quer me dizer que chegou até aqui e não lutou em uma única partida? Está correto. Eu balancei a cabeça. E isso não te incomoda? Que os outros competidores estão lutando com tudo o que tinham para ganhar o título. Bem, a sorte faz parte da força, não é? Perguntei. Já que minha sorte é a melhor, isso não significa simplesmente que sou o melhor. Eu sorri.
Poderia muito bem dar a ela algo para mostrar. O olhar em seu rosto disse tudo. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu nem tinha percebido que tinha adormecido até que alguém começou a me cutucar para me acordar. Wilhelm. Uma voz familiar me conduziu quando meus olhos se abriram. Estou de pé, estou de pé. Eu rapidamente me reajustei para ver ao meu redor. Eu vi Rufus parado ao meu lado desajeitadamente, e uma grande multidão na área, muitos dos quais me olhavam de forma muito hostil. E aí? As preliminares estão quase terminando. Imaginou que você gostaria de ver? Ele pergunta sem jeito. E aí esfreguei os olhos. Obrigado. Alguma coisa emocionante aconteceu? Bem, ele esfregou a parte de trás de sua cabeça. Vi a entrevista que você fez. Eu percebi agora porque essas pessoas estavam basicamente me dando um olhar mortal. Sim, e as pessoas começaram a prestar atenção, se perguntando por que você continua recebendo slots grátis. Rufus parecia um pouco desconfortável. Estamos nos perguntando como ele continua trapaceando. Outra voz bufou, caminhando em nossa direção. Um cara grande, quase totalmente vestido com uma armadura e uma massa enorme nas costas que claramente assumiu outras formas. Não fazia ideia de quem era esse cara e honestamente não se importava. Trapaça? Prove. Eu sorri. De que outra forma você pode explicar cada tchau? Ele gritou, atraindo muito mais atenção. Talvez seja o meu semblante? Ele cruzou os braços, claramente não acreditando. Então qual é o seu semblante? Ser bonito. Isso não é um semblante. Você está certo. Eu acho que minha beleza é natural. Eu balancei a cabeça. O grandalhão praticamente rosnou, pegando sua arma antes de parar. É melhor você torcer para não me ver mais acima. Ele gritou de novo, se afastando. Quem era aquele? Perguntei a Rufus. Vê, você não sabe? Ele perguntou confuso, ganhando um aceno de cabeça de mim. Esse é Gund. Ele chegou ao top 8 no ano passado. Eu comentei à toa. Eu acho que isso é impressionante. Que tipo de nome é Grund? Acho que é a abreviação de Borgonha. Isso não faz o menor sentido. Todos os lutadores se reportarão na arena principal. Uma voz gritou pelo interfone. Acho que é hora do show, garoto. Dei um tapa em seu ombro, me levantando e pegando minha espada. Sim, ele agarrou sua lança com força em suas mãos. Mal posso esperar. Ele sorriu. Quão excitável. Estou ansioso para ver como essas pessoas lutam, sua aura, seus semblantes. Não pude exatamente assistir às preliminares. Eu segui atrás dele, passando por algumas grandes portas para o outro lado do grande complexo. Eu podia ouvir os ecos da torcida nas arquibancadas daqui. Literalmente sacudiria o lugar quando eles aplaudissem. Com os olhos varrendo o local, captei uma cabeleira ruiva que pertencia à suposta garota invencível. Alguns outros rostos que eu não reconheci da outra área também. Um homem estava no centro enquanto todos nos reunimos ao redor, flanqueados por alguns guardas. Ele era bem construído, um tipo de olhar sem sentido em seu rosto. Parabéns por chegar até aqui. Sua voz era muito autoritária. Isso não foi pouca coisa. Todos vocês superaram adversidades extraordinárias para estar aqui. Todos vocês sangraram e suaram, forçaram-se até a beira para ficar diante de mim. Seu olhar mudou para mim brevemente. Embora alguns mais do que outros. Com seu olhar, muitos outros o seguiram, e todos sabiam de quem ele estava falando. É difícil ser tão bonito. Suspirei, para grande aborrecimento de algumas pessoas. Eu vi a ruiva olhar para mim confusa e apenas atirei uma piscadela para ela, para sua surpresa. O homem parecia muito desinteressado. A primeira rodada foi decidida. Ele disse uniformemente enquanto a tela acima de nós mudava. Eu olhei para ele e revirei os olhos. Que resultado surpreendente. Quase tão surpreendente quanto reivindicar 9 tchauz seguidos. Ele rebateu imediatamente. Toque. Eu não podia discutir com sua lógica. Parece que alguém estava fazendo travessuras sobre as travessuras de Roman. Não que importasse, só preciso chegar a esse ponto na mente de Roman. Eu olhei para a tela novamente e você não sabia, meu oponente era Gund. Ainda é um nome estúpido. Os organizadores tinham uma maneira de forçar partidas no caso de alguém como eu aparecer e atrair um monte de má imprensa? Eu não deixaria passar por essas pessoas. O grandalhão me olhou com raiva de lá, sua armadura fazendo-se destacar onde a maioria das pessoas usava apenas algumas variantes de luz. Ele estava enfeitado e pronto para ir para a guerra. Quando vamos? Agora. O homem disse severamente, apontando para as portas da arena. Uau, eles devem realmente querer se livrar de mim. Eu apenas saí, o sol encontrando meus olhos e o barulho da multidão praticamente superando qualquer som. Devia haver pelo menos 10.000 nas arquibancadas. E o número de câmeras que começaram a piscar em mim era insano. Gund bateu com o ombro em mim enquanto passava, ignorando tudo e caminhando para o seu lado da arena. Eu dei uma olhada acima de nós, as telas enormes exibindo nossos rostos e um breve resumo de nossas lutas até agora. Eu tive que segurar o riso quando vi o meu dizendo tchau, 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 tchau até agora. As pessoas nas arquibancadas também não me receberam totalmente. Os gritos que foram enviados em minha direção foram muito reveladores. Me faz desejar ter verificado as notícias em meu pergaminho quando tive a chance. Sem dúvida, o pequeno segmento do repórter sobre mim deve ter dado a volta por cima. Um locutor estava entre nós, batendo em seu microfone. Senhoras e senhores, ele gritou.
A primeira rodada da final chegou, ele gritou enquanto a multidão aplaudia descontroladamente. Em uma extremidade nós temos um rosto muito bem conhecido. Vindo de Mistral, Gund Nicholson, ele apontou para o homem de armadura completa. Então se virou para mim. E um novo lutador, fazendo sua primeira aparição com um recorde incomum. Ele hesitou por um momento. Vindo da Vale, Wilhelm Sveinor. Ele pronunciou meu nome corretamente, parabéns a ele. Agora ele acalmou a multidão ligeiramente. É tradição a primeira aparição de cada lutador nas finais dar algumas palavras. Ele caminhou até Gund, segurando seus ratos. Gund, você já esteve aqui antes, você é experiente. O que você tem a dizer ao seu oponente que ainda não lutou uma partida? Gund, com um sorriso arrogante no rosto, pegou o microfone. Vou bater nele com tanta força que a mãe dele vai ficar com ciúmes. Seus olhos encontraram os meus e eu apenas levantei uma sobrancelha. Bem, eu ia ser legal. O locutor rapidamente pegou o microfone de volta. Gold clássico. Ele tentou rir disso para a grande diversão da multidão. Ele levou um momento para caminhar até mim. Agora, Wilhelm, muitas pessoas têm algumas palavras que provavelmente querem dizer a você. Você tem algo a dizer para as pessoas que estão assistindo em casa? Como você conseguiu evitar todas as lutas até agora? Bem, essa é uma história interessante. Eu disse alegremente, inclinando-me para seu microfone estendido. Embora, se você não se importa, posso gritar para alguém que me apoiou durante todo o caminho até aqui? O locutor apenas sorriu oferecendo o microfone para mim. Eu limpei minha garganta. Eu só queria agradecer a pessoa que fez tudo isso acontecer. Eu não teria chegado até aqui se não fosse por ele. Então, em homenagem ao homem que me ensinou tudo o que sei, tenho algumas palavras que ele deixou comigo. Limpei a garganta mais uma vez. Vá se fuder, pequena senhorita Malachite, amo Roman Torvik. Obrigado. Devolvi o microfone ao locutor silencioso. Na verdade, a arena também ficou bastante silenciosa. Isso foi certamente uma coisa única de se dizer. Ele não tinha ideia de como lidar com minhas palavras. Eles tinham um filtro pronto? Parte de mim quer dizer não. Até meu oponente apenas olhou para mim incrédulo. Bem, então quando você ouvir o gongo, a partida começará. Ele afirmou claramente tentando superar isso. Agora, ele rugiu para animar a multidão novamente, movendo-se em direção à borda da arena. Que comece a luta. O som de um enorme gongo vibrou pela arena. O grande e velho Gund olhou para mim, prestes a atacar, mas eu levantei minha mão. Espere. Eu gritei, um pouco surpreso por poder me ouvir pelos alto-falantes de toda a arena. Eles foram capazes de redirecionar o som tão bem? A tecnologia do Remnan era muito interessante. O que quer implorar por misericórdia? Eu tenho uma pergunta. Ele bufou. O que? Você já viu um cristal de pó de fogo deste tamanho antes? Tirei do bolso um cristal de pó de fogo do tamanho de uma chave de carro. O que diabos isso tem a ver com qualquer? Pegar. Eu joguei para ele casualmente. Ele meio que instintivamente o pegou em sua mão, apenas para encará-lo estranhamente quando começou a brilhar intensamente. Asterisco boom, asterisco, uma enorme explosão abalou a arena. Uma figura foi vista voando para fora da nova nuvem de fumaça, batendo na lateral do estádio. Seu corpo, embora claramente ferido, ainda era capaz de se mover levemente, indicando que ele ainda estava vivo, mesmo que sua armadura estivesse em frangalhos. Runa esculpida em um cristal de pó muito eficaz. Sem dizer uma palavra, eu me virei e comecei a caminhar de volta para fora da arena. Apenas o silêncio encontrou minha licença. Voltei para o vestiário, a sala de espera onde os competidores estavam. Foi uma boa ideia ter todos eles tão próximos? Eu não poderia dizer, mas a segurança só tinha que vigiar uma única área, então acho que é isso. A cara, que luta difícil, estou exausto. Eu declarei em voz alta, pois todos os olhos estavam imediatamente em mim quando entrei. Você tem alguma ideia do que você fez? O organizador de antes olhou para mim com fúria velada em seus olhos. Ganhou a partida. Eu sorri. Não é isso, seu idiota. Ele rosnou, esfregando as têmporas. Mas isso também foi irritante de assistir. Ele se acalmou. Você tem alguma ideia de quem é Liumis Malachite? Sim. Ele fez uma pausa, olhando para mim com surpresa. E você ainda fez aquela pequena proeza? Você não vai passar de hoje. A única razão pela qual o pessoal dela ainda não te pegou é por causa do torneio. Estou tremendo nas minhas botas. Revirei os olhos. Houve alguns murmúrios ao meu redor, alguns concordando com o cara, outros parecendo confusos com o que ele estava dizendo. Sim, algumas crianças realmente protegidas aqui pareciam totalmente confusas. Ele apenas bufou. Acho que agora sabemos quem fez você passar pelas preliminares. Ele estava se referindo a eu deixar cair o nome de Roman. Sua bunda. O cara murmurou, virando-se para o pergaminho em suas mãos. Tudo bem, vamos para a próxima partida marcada. Todos os olhos se voltaram para o organizador, pessoas ansiosas para começar. A segunda partida da final será Rufus Red X Raja-san. Deuses, os nomes aqui são simplesmente estranhos. Eu sei porque eles fizeram isso, mas isso não torna nada menos estranho em minha mente. Algo sobre um ditador de uma época anterior que buscava eliminar qualquer tipo de expressão ou individualidade. Então os pais começaram a nomear seus filhos com cores em protesto.
Depois que o regime desapareceu, a convenção de nomes permaneceu, praticamente como um lembrete. Não me lembro se esse foi o motivo exato, mas acho que é a essência disso. Observei os dois existirem pelas portas pelas quais acabei de entrar. Eu estava um pouco animado para ver isso, mas eu percebi uma coisa. Existe uma maneira de assistir pessoalmente? Eu me virei para o organizador. Ele não julgou necessário falar comigo, apenas apontou para outra porta no canto. Eu apenas dei de ombros caminhando. Eu vi um pequeno encove sob o estádio onde os lutadores podiam espiar para assistir os que estavam no palco. Estava vazio, exceto por uma pessoa do outro lado, assistindo ao jogo com grande interesse. Esse era um pouco de cabelo ruivo, poderia combinar com o meu em intensidade. Ela se virou para mim quando entrei nesta área. Olá, vermelho. Cumprimentei a chamada garota invencível. Ela me olhou surpresa, registrando meu apelido para ela. Ah, olá. Ela respondeu imediatamente. Você é Wilhelm. Terminei por ela. Certo, Guilherme. Ela sorriu forçadamente, aparentemente insegura de como proceder. Apenas balancei a cabeça com um sorriso divertido, tirando um caderno e uma caneta do bolso enquanto olhava para a arena. O locutor estava fazendo suas palhaçadas novamente, os lutadores dando algumas palavras. Muito mais manso do que eu e meu oponente fizemos, e pude ver a hesitação quando ele colocou o microfone na frente de suas bocas. Olhando para os grandes monitores, não pude deixar de notar algo que não havia notado antes. Havia aura gauges, marcados para cada lutador. Suponho que me esqueci das regras, já que não estava realmente prestando atenção. Uma vez que a aura de alguém atinge um estado crítico, a partida termina, o que não é muito surpreendente por si só. Foi uma boa maneira de avaliar as lutas sem resultar em possíveis ferimentos ou morte. Não. O que me chamou a atenção foi que eles tinham máquinas capazes de medir a aura de alguém. A luz da alma estava quantificada lá em cima para todo mundo ver, e aparentemente essa era a norma. Sério, a tecnologia do Renan continua a impressionar. Concentrei-me na luta enquanto Rufus e Raja tomavam suas posições. Eles eram de constituição e estilo semelhantes. Rufus, é claro, usando sua lança, e este Raja estava usando uma glaive com um design que me lembrava a China. Interessante. Eu murmurei. O que é? Esqueci que estava acompanhado quando me virei para Pirra. Construções semelhantes, armas semelhantes, posturas semelhantes. A julgar pela maneira como eles estão de pé, ambos percebem isso e estão reagindo de acordo. Vai se resumir a habilidade pessoal com um pouco de sorte. Eu vocalizei meus pensamentos. Ela inclina a cabeça para mim, aparentemente surpresa com a minha narração. Mas aquele com a lança parece ser mais jovem. Isso é verdade. Eu dei isso a ela. Rufus era o mais novo dos dois, provavelmente por cerca de 1 ano. Mas isso não significa necessariamente menos treinado. Ele já assumiu uma postura para acomodar o alcance mais longo de seu oponente, mas Raja ainda mantém sua arma alta, embora seja bom contra uma lança. Não está levando em consideração o centro de gravidade inferior de Rufus. Estou supondo que Raja tem menos experiência real de luta, mas treinamento mais ou menos igual. Isso é, uma explicação bem pensada. Ela olhou para mim incrédula. Eu não tinha pensado. Que eu realmente saiba o que estou fazendo e não apenas fazendo papel de bobo no palco. Eu ofereci. Seus lábios se curvaram ligeiramente, divertidos com a minha declaração. Eu não teria colocado dessa forma. Não torna isso menos verdadeiro. Eu apontei quando a partida começou. Rufus foi quem tomou a iniciativa, avançando contra o adversário, forçando o Raja a ficar na defensiva. Embora o último tenha recuperado rapidamente alguma aparência de defesa, não permitindo que Rufus o empurrasse muito longe. Independentemente disso, Rufus mantinha a vantagem. Sua lança preferia a glaive de Raja com seus ataques de punhalada em uma sucessão tão rápida. Eu vi pequenos pedaços de aura cortados, a tela no topo espelhando a visão enquanto o medidor de Raja começava a se mover lentamente para baixo. Deveria ter continuado assim por um tempo, até que Raja cometeu um erro e Rufus estava prestes a aproveitá-lo. Um golpe direto no peito, exceto que, quando teria acertado, Raja se moveu de forma anormalmente rápida para conter o golpe, acertando Rufus para trás e cobrando dele. O que? Eu expressei baixinho. Sua aparência. Pirra comentou. Lembro-me dele no ano passado, ele chegou ao top 8. Ele poderia retaliar contra qualquer golpe usando seu semblance. Mas se bem me lembro, se ele usar muito rápido, ele fica cansado. Fascinante. Eu murmurei, fazendo algumas anotações. Me pergunto como. Meus olhos se arregalaram quando Rufus explodiu em uma torrente de água, um clone dele tomando seu lugar enquanto Raja tentava cortá-lo. O glaive entrou no corpo do clone feito inteiramente de água quando o verdadeiro corpo de Rufus deu um passo para trás e atravessou o corpo falso no peito de Raja. Quando Raja tentou se afastar, a lança explodiu em uma cor branca como a neve. Pó de gelo para ser específico. Isso combinou com o aparente uso de semblance da parte de Rufus, transformando o clone em gelo sólido, prendendo Raja no lugar quando um bom golpe derrubou a aura de Raja o suficiente para o locutor declarar o vencedor. Um semblante que gera água e permite que ele faça clones temporários de si mesmo? Essa foi uma descoberta divertida. As possibilidades eram infinitas, e não pude deixar de contemplar como tal habilidade surgiu. E então havia como a poeira interagia com ela.
como se seu semblante aceitasse a mana cristalizada de todo o coração e ambos fossem maiores por isso. E a aparência de Raja também. Eu só vi por um momento, mas isso era algum tipo de manipulação do destino? Hesitei em dar crédito a essa teoria. Pirra disse que contra-ataca automaticamente, de que outra forma isso seria alcançado? A menos que fosse mais uma técnica de defesa focada, sobrecarregando as funções básicas de seus corpos em uma única ação. O que talvez possa explicar porque ele supostamente ficou cansado facilmente depois. Vê, você está fazendo anotações? Pirra perguntou hesitante. Eu olhei para cima, perdida em meus próprios pensamentos por um momento. Acho que sim. Eu não esperava que você levasse a competição tão a sério depois. Ela parou, mas eu entendi o que ela queria dizer. Ela está tentando ser educada e não me chamar de besteira. Na verdade, estou fazendo isso mais para minha própria pesquisa. Eu admiti. A natureza da aura, semblances e poeira. Achei que o torneio seria uma boa oportunidade para ver todos os três de perto e interagindo, então aqui estou. Você quer dizer que entrou no torneio apenas para pesquisar? Bem, entre outras coisas. Mas esse foi de fato o meu principal motivo. E você, Vermelho? Por que você está competindo? O que você quer dizer? Ela perguntou, aparentemente surpresa com a minha pergunta, como se nunca tivesse pensado nisso antes. Por que lutar? Você acha que é divertido, ou talvez você queira o prêmio em dinheiro? Ela fez uma pausa, parecendo bastante hesitante. Eu quero ser uma caçadora, ela disse depois de um momento. Então, muitas pessoas lutam, mas não lutam aqui. Dei de ombros. Você é famoso o suficiente para entrar em qualquer escola no remanescente, por que continuar? Bem, estou a apenas uma vitória de quebrar o recorde. Glória, então? Quer que seu nome apareça nos holofotes? Eu não me importo com a publicidade, admito. Ela disse calmamente. Isso pode ser uma chatice às vezes. Isso torna difícil formar relacionamentos. As pessoas estão atrás de você por sua fama ou fortuna, ou elas realmente gostam de você. Torna realmente difícil encontrar amigos. Eu disse desplicentemente, mas o olhar em seu rosto diz que eu atingi um ponto muito dolorido por ela. Que eu mal pude evitar de estremecer. Desculpe, eu não queria. Ele não. Ela manteve sua expressão neutra, mas eu poderia dizer que ela estava um pouco deprimida por minha declaração bater um pouco perto de casa para ela. Está bem. Senti uma pontada de culpa no peito. Talvez até um pouco de simpatia ao me lembrar de onde estava alguns anos atrás. Tudo bem, Vermelho. Eu me virei para ela. Você tem um pergaminho? Ela piscou confusa. Sim, eu tenho um. Ela tirou confusa com o meu pedido. Eu arranquei de suas mãos, mexendo nele por um momento para sua confusão, jogando de volta para ela, que quase se atrapalhou. Aí está. O que você fez? Adicionei meu número. Eu respondi. Ligue para mim, mande minhas mensagens se estiver entediado. Normalmente tenho muito tempo livre. Você quer dizer como? Sim, como um amigo. Eu ri, indo para as saídas. Eu não olhei para sua expressão boquiaberta, mas assim que voltei, senti meu pergaminho vibrar com uma mensagem, um pequeno sorriso surgindo em meu rosto. Olá, então zumbiu de novo. Aqui é Pirra, mas acho que você sabe disso. E de novo, queria ter certeza de que você também tinha meu número. E de novo, se você quiser entrar em contato comigo, quero dizer. E de novo, não que você precise ou algo assim. Ele continuou zumbindo várias vezes. E de repente questionei minha escolha. 16 lutadores, cada um lutando, e de repente restam 8 de nós. Eu estava lendo minhas anotações no momento, observando vários lutadores utilizando sua aura, semblances e dash durante suas lutas. Eu tinha obtido alguns dados muito valiosos até agora. Como o pó interage com semblances foi talvez um dos maiores benefícios que ganhei. Aparências, uma aparência de magia. A convenção de nomenclatura não passou despercebida depois que percebi o que estava acontecendo. Pó que é basicamente energia mágica, e um semblance que é essencialmente um pequeno feitiço pessoal. Eles interagem para obter resultados diferentes, essencialmente para lançar novos feitiços com base no semblante do usuário. Para infundir suas expressões pessoais baseadas na alma para alcançar algo semelhante a um feitiço, foi um fenômeno bastante interessante que encontrei aqui. Quando Rufus infundiu seu clone de água com gelo, ele não estava apenas congelando. Ele estava mudando seus princípios subjacentes para se tornar gelo. Foi honestamente fascinante. Eu adoraria sentar aqui e pesquisar isso por mais alguns meses, mas eu tinha outras prioridades agora. Peguei a lâmpada, dando um tapinha enquanto observava Jin sair. Jin apareceu sem muita fanfarra desta vez, olhando em volta inquisitivamente, praticamente radiante. Tanta gente aqui, ela comentou enquanto as pessoas passavam. Algum tipo de mágica ao nosso redor para que não sejamos notados? Eu coloquei um bonded field que filtra a percepção. Sou reconhecido como sentado aqui, mas não muito além disso. Eu expliquei. Como estavam os livros? Ela se afastou das pessoas, me dando um sorriso. Ter que ler alguma coisa, que experiência deliciosa. Eu poderia me acostumar. Ela disse alegremente, dando outra olhada ao redor. Por que tantas pessoas estão olhando para você com irritação?
Oh, bem, eu posso ter ofendido algumas sensibilidades delicadas. Ela me lançou um olhar seco, como se não achasse que isso fosse tudo. Bem, eu suponho que você não me chamou porque queria ter prazer na frente de tantas pessoas. Você vai assumir que é por isso que eu te ligo toda vez? Sim. Ela sorriu alegremente, sentando-se no meu colo. Então, como posso ser útil, mestre? Eu me acalmei à força. Nem a hora nem o lugar, infelizmente. Me diga o que você acha. Eu entreguei meu notebook. Ela aceitou, lendo-o com várias mudanças de expressão. Eu não a interrompi, mas minhas mãos desceram por sua cintura enquanto corriam por suas coxas. Dei-lhes um pequeno aperto e ouvi-a dar um pequeno grito, mas não reagiu. Isso é meu. Foram meus aspectos de diabo ou dragão que me fizeram pensar dessa maneira. Inferno pode ter sido apenas os hormônios de alguém da minha idade, independentemente. Mas eu não me importava. Este era meu. Parece que você descobriu muitas coisas. Ela cantarolou. E você notou a piada por trás do termo, semblante. Ela riu. Eu acho que você não pode me dizer mais do que isso? Gostaria de me fazer uma pergunta? Ela revirou os olhos, a frase quase automática, mas eu podia pegar a dica muito flagrante. Acho que ainda não encontrei tudo se você ainda não pode falar abertamente sobre segredos. Suspirei, mas suponho que também seja divertido por si só. O mistério não seria agradável se fosse tão facilmente solucionável. Oh, eu conheço a sensação muito bem. Ela ronronou. Ainda não li todos os livros que você me deu, não consigo parar de bater em meu peito. Que outros segredos você está escondendo? Ela correu um dedo ao longo do meu peito. Devo soltar seus lábios por outros meios? Tentador, mas não posso agora. Eu disse relutantemente enquanto meu pergaminho zumbia novamente. Ela bufou, mudando de posição. A engenhoca irritante, arruinando o clima. Eu apenas ri, pegando para olhar, suspirando ao ver quem me mandou outra mensagem. Jim olhou por cima do meu ombro. Nossa, você tem uma mulher no colo e aí está você conversando com outra. Não é só um homem sem vergonha? Ela afirmou, embora seu tom fosse mais divertido do que qualquer outra coisa. Bem, eu tecnicamente tenho um harém. Jim apenas piscou para mim antes de rir. Eu não estou surpreso. Eu sinto que deveria estar ofendido. Devo conhecê-los então? Ela perguntou. Inferno, eu sou Jim, o pessoal do seu amante. O que eles dizem hoje em dia? Manga peniana. Eu praticamente engasguei quando as palavras saíram de sua boca. Onde diabos você ouviu algo assim? Eu sei tudo o que está acontecendo no momento, ela brincou. Ela apontou para o pergaminho na minha mão. Oh, isso é lamentável. Eu admiti. Para saber tudo o que acontece neste mundo equivalente à internet. Eu quase quero questionar sua sanidade. Eu não trato você como esse pensamento. Eu fiz uma careta. Você não sabe. Ela concordou. É surpreendente. Eu esperava que você me dobrasse na primeira oportunidade, mas você quase não me toca. Você realmente pensou tão baixo de mim? Com a maneira como seus olhos percorreram o corpo. Você estava nu. Eu interrompi. Se eu tivesse usado roupas, me pergunto se isso teria feito diferente. Os cantos de seus lábios se curvaram. Eu brinco, mas você tem sido bom para mim até agora. Eu bufei. Claro, você é meu, eu cuido do que é meu. Que bom mestre eu encontrei. Ela se inclinou beijando minha bochecha. Mas eu também não teria reclamado. Estou bem ciente do que ofereci quando sugeri tal coisa. Mesmo se eu tivesse passado a maior parte do tempo de joelhos, não teria queixas. Você realmente valoriza tanto esse relacionamento? Eu perguntei com ceticismo. Eu vivi uma vida muito longa. Ela disse calmamente. Vi o mundo mudar ao longo dos anos e estava resignado a vê-lo continuar a mudar em direções que odeio assistir. As poucas vezes que fui chamado foram meu único alívio para interagir com alguém ou algo em qualquer capacidade. Foi mais meu dever, minha razão de criação. Nunca questionei. Aí você vem, e eu espreito algo muito maior do que esse cantinho que eu achava que era tudo. Então. Arrisquei, e não me arrependo da minha escolha. Então me use e me machuque, faça o que quiser com esse meu corpo, não vou reclamar. Eu não sou insensível. Eu resmunguei. Eu não vou apenas transformar você em um brinquedo. Eu sei. Ela sorriu. É por isso que você é uma boa pessoa. Ela beijou minha bochecha novamente antes de desaparecer de volta em sua lâmpada. Eu gosto dela. Você faz? Fiz uma pausa em meus pensamentos, respondendo ao dragão. Ela não fica enrolando, viu uma coisa que queria e foi atrás. Eu aprovo. Acho que isso se encaixa na personalidade de Dry, ou melhor, nos sentimentos de um dragão. Eu também gosto dela, estou feliz que ela virá conosco. Asterisco, asterisco, asterisco. Senhoras e senhores, deixem-me apresentar nossos top 8 lutadores. O locutor estava pronto para suas travessuras habituais para animar a multidão. Eu meio que gosto dele. Ele apontou para uma máquina no meio, um botão com parênteses correspondentes. Com o top 8 selecionado, vamos iniciar a próxima rodada. Ele gritou. Todo lutador terá sua vez de randomizar sua colocação.
Primeiro temos a única menina invencível, Pirranicos. Ele gesticulou para Red. Ela parecia desconfortável com aquele apelido. Eu esperava que ela o segurasse com orgulho, mas ela realmente não parecia gostar da fanfarra ao seu redor. Do jeito que ela estava explodindo meu pergaminho, eu me perguntei se ela tinha algum amigo. Eu comentei sobre isso antes e não queria mexer muito nisso, mas uma fama como essa deve dificultar a conexão com as pessoas. Embora não sejam os mesmos problemas que tive quando tinha a idade dela, posso simpatizar com estar sozinho. Ela se aproximou, apertou o botão quando seu nome e rosto apareceram em uma das extremidades dos colchetes. Os aplausos da multidão explodiram, embora isso realmente não importasse ainda. Nenhum suspense quando não havia outros presentes. Próxima nossa vencedora do torneio do último ano, Arslan Altan, outra mulher deu um passo à frente, vestindo um traje de artista marcial mais tradicional. Ela deu a Pirra um olhar mortal enquanto avançava. Sobre o que é isso? Eu sussurrei para a garota quando ela começou a ficar perto de mim. Oh, nós temos história. Pirra disse calmamente. Você roubou o namorado dela, ou algo assim? E por que você pensaria algo assim? Seu rosto ficou vermelho. Oh, Red, você é muito fácil. Eu ri. Ela guarda rancor do ano passado? Eu perguntei, como a terceira pessoa foi chamada, apenas para ele preencher uma vaga. E no ano anterior, ela confirmou. Nós lutamos algumas vezes até agora. E você ganhou todas as vezes? Sim. Oh, legal. Eu balancei a cabeça. Próximo, Wilhelm Sveinor. As reações foram mistas. Eu definitivamente ouvi algumas vaias lá, então fiz a coisa óbvia e acenei para a multidão. Aproximei-me e apertei o botão quando meu randomizador disparou. A multidão explodiu novamente quando meu nome foi o primeiro a combinar com o de outra pessoa. Parece que temos nosso primeiro jogo resolvido. Ele rugiu para a multidão. Wilhelm vs Cobal. Ah, o cara que estava bem antes de mim. Eu mal estava prestando atenção. Eu vi sua partida e ele me interessou um pouco porque a forma principal de sua arma era uma espada. Caso contrário, ele realmente não atraiu muito do meu interesse. Cabelo azul, uma armadura de couro e uma espada na cintura, ele era praticamente a norma para a multidão aqui. Ele olhou para Cobal e fez um gesto para que ele voltasse. Como a primeira luta pelo top 8 está, é uma grande honra aqui. Algum de vocês tem algo a dizer? Ele perguntou para nós. E por favor, mantenham apropriado para crianças. Ele me olhou. Eu tenho algo a dizer. Limpei a garganta e ele pareceu de repente inseguro. Você sabe as chances de ser a primeira pessoa a lutar entre os 16 primeiros e depois entre os 8 primeiros? Eu perguntei, certificando-me de que seu microfone estava perto do meu rosto. 3%. Só para pensar. Eu sorri inocentemente. Isso é, um comentário interessante. O locutor não entendeu muito bem o meu soco nos organizadores. E você, Cobal? Qualquer coisa que você queira dizer ao seu oponente? Ou qualquer coisa para os ouvintes lá fora? Cobal também me olhou enquanto se inclinava. Esta luta será resolvida com skill, nada mais. O olhar que ele deu, como se estivesse me desafiando. Bem, considere meu orgulho cutucado. Se é o que você quer. Ele assentiu e foi embora. Aparentemente uma pessoa de poucas palavras, eu poderia respeitar isso. Ele também não começou a insultar minha mãe, então eu não mexeria se ele quisesse uma briga de verdade. Bem, acho que posso me exibir um pouco. Asterisco, asterisco, asterisco. Nunca não omak de time variância authority e porque eles não incomodam mais Wilhelm. Eu andei pelo quarto, gravata ajeitada, roupas imaculadas. É isso, Sr. Viglis. Olhei para meu companheiro, sentado na mesa, suas roupas também parecendo elegantes. Este é o caso que vai fazer ou quebrar nossas carreiras. Ele torceu o nariz. Eu sei, mas temos que fazer isso. Eu balancei a cabeça. Não passei 2 semanas fazendo aqueles cursos online, obtendo um diploma, só para poder pendurá-lo na parede como decoração. Eu bati meu punho na mesa. Ele torceu o nariz novamente. Palavras sábias, verdadeiramente meu familiar era sábio. Coloque sua cara de jogo, Sr. Viglis, estamos indo para a linha de frente. Abri um portal, agarrando meu coelho. Estávamos pensando nisso. A visão mudou abruptamente, um tribunal preenchendo nosso novo ambiente. Objeção, eu gritei, entrando abruptamente e chamando a atenção de todos na sala. Que diabos? Olhei para o meu novo cliente que reagiu chocado com a minha presença. Locke Odinson, eu sou seu advogado para este tribunal canguru. Declarei com os olhares perplexos do juiz e dos aparentes socorristas. Quem é você? O juiz gritou enquanto várias pessoas vinham correndo para mim. Wilhelm Henry Sveinor, advogado. Eu estalei meus dedos, portais se abrindo para os homens que atacavam, estranhas armas em suas mãos, enquanto eles caíam em outras dimensões. O que? O juiz gritou novamente. A TVA, Autoridade de Variação de Tempo, ouvi falar de seus erros judiciais. Quem é você? Ela perguntou novamente. Eu sou Wilhelm Henry Sveinor. Eu reiterei. Mestre da segunda verdadeira magia, operação e manipulação de mundos paralelos. Seus olhos se arregalaram, talvez chegando a algumas conclusões. O que você quer? Ela se mexeu um pouco, presumo que ela estava apertando um botão de pânico, ganhando algum tempo. Não importa. Estou aqui para presidir o julgamento do meu cliente. Fiz um gesto para Locke. Eu também não tenho ideia de quem você é. Locke apontou. Silêncio, criminoso. Eu silenciei.
estou falando besteira em seu nome. Isso é útil. Loki rosnou. Agora estamos todos na mesma página. Eu joguei o talismã na porta, fechando-a quando as pessoas começaram a bater nela, para o choque de todos. Como? Minha magia não está funcionando aqui. Loki parecia horrorizado. Meritíssimo, gostaria de deixar registrado que Loki é um amador e não tem ideia de como usar magia. O quê? Eu sou um deus da magia, seu mortal. Sei mais sobre magia do que você pode imaginar. Meritíssimo, meu cliente deseja fazer uma alegação de insanidade. Insanidade. Para minha primeira testemunha, chamo Loki Odinson para depor. Eu estalei meu dedo, trazendo uma cabine de testemunhas ao lado do estande do juiz. De repente, Loki caiu no chão, um portal se abrindo acima do novo assento e ele caiu. O juiz quase recuou com as intrusões repentinas. Eu posso andar, seu palhaço. Ele se reajustou. Meritíssimo, permissão para tratar a testemunha como hostil. Hostil, vou te mostrar hostil. Garantido. Ela surpreendentemente disse. Loki Odinson, é verdade que uma vez você se transformou em um cavalo para atrair outro cavalo para montar em você? Aquelas são mentiras impossíveis que meus amigos irmãos foram inventados. Ele negou veementemente. Meritíssimo, que fique registrado que meu cliente teve relações sexuais com um cavalo. O que não? Loki é um mentiroso conhecido. Presuma que tudo que ele diz é mentira. Isso é treta. Veja, ele acabou de admitir. Eu vou te esfaquear. Nesse momento, o talismã na porta finalmente se rasgou e outro grupo de guardas correu para dentro. Seus estranhos cajados brilhavam quando alguém tentava me esfaquear com ele. A expectativa em seus rostos se transformou em confusão quando nada aconteceu. Uma pequena ondulação iridescente me cobriu. Você está tentando me limpar da linha do tempo? Que parte da magia que manipula mundos paralelos você não entendeu? Olhei para o juiz novamente. Eu estalei meus dedos, os recém-chegados ocupando um novo lote de assentos, um banco do júri ao lado, rapidamente selado para não permitir movimento. Finalmente nosso júri está aqui. Aproximei-me das pessoas que decidiriam o destino do meu cliente. Agora, eu sei o que vocês estão pensando. Por que Loki Odinson é inocente? Dei uma olhada em todos eles. Bem, ele não é, e todos nós sabemos disso. Você é o pior advogado que já vi. Alguns de nós fazem o juramento de falar a verdade a sério. Eu o repreendi. Isso é apenas para testemunha. Loki praticamente perdeu a compostura. Ah, eu sabia disso. Você é mesmo um advogado? Tirei meu diploma online ontem. Eu estufei meu peito. Doce Odin, mande-me para Niflheim agora. Como eu estava dizendo, Loki é inocente de todas as acusações feitas contra ele. Eu bati meu punho no banco. Não tem como ele ter molestado aquele cavalo, foi consensual. Nunca pensei que pudesse odiar tanto alguém que só conheço por alguns minutos. Loki sussurrou. Se o pau de cavalo não servir, você deve absolver. Sério, me dê uma faca, eu vou me matar agora mesmo. Poupe todo mundo do problema. Você ao menos sabe quais acusações Loki Odinson está enfrentando? A juíza falou novamente, claramente recuperando a compostura. Ok, honestamente estou meio que improvisando aqui. Loki é encarregado de criar uma linha do tempo ramificada, potencialmente destruindo a linha do tempo sagrada e iniciando uma guerra no multiverso. Uau! Olhei para Loki. Sim, foda-se esse cara. Sério, depois de tudo isso? Loki me olhou secamente. Você está certo. Mesmo que você seja um pedaço de merda, eu fiz um juramento para defendê-lo. Ajeitei minha gravata novamente. Meritíssimo, peço que retiremos a conversa anterior do registro. Não. Bem, eu tentei. Dei de ombros. Acho que você vai para a cadeia, Loki. Não temos prisão. A punição é a purgação imediata. Isso parece um pouco excessivo. Ele só fudeu um cavalo. Eu apontei. Eu não fiz sexo com um cavalo. Loki. Eu olhei para ele. Você pode admitir, eu vou julgá-lo por isso de qualquer maneira. Eu vou dançar em cima do seu cadáver. Oh, entre na fila. Eu ri. Não se preocupe, finalmente tenho uma carta para jogar. Eu duvido. Loki refutou. Não, meu parceiro é um especialista. Na verdade, ele foi para a faculdade de Direito e não pagou alguém com fotos de pés lascivos por um diploma falso. Isso parece uma coisa estranhamente específica para se dizer. Loki cambaleou para trás. Onde está esse seu parceiro alardeado então? Senhor Vigris, a palavra é sua. Fiz um gesto em direção ao magnífico coelho na mesa. Ele saltou para frente e para trás, mexeu a bunda e torceu o nariz. Bendito, eu enxuguei uma lágrima do meu olho. Você sempre sabe como fazer um discurso comovente. Eu nunca pensei que sentiria simpatia por Loki, filho da puta. Palavras não podem descrever o grau em que minha raiva queima por você agora. Isso está ficando ridículo. O juiz levantou-se. Quem você pensa que é nós? Meu pergaminho apitou. Oh, parece que está na hora. Perdão? Ela me olhou estranhamente. Eu não respondi. O prédio tremeu com as explosões do lado de fora. Hora de ir. Aproximei-me, arrancando Loki de seu assento e jogando-o através de um portal. Eu me virei para os membros da TVA lutando. Vocês são todos estúpidos, seus empregos são estúpidos, acho sua existência uma afronta a tudo que defendo. Bom dia.
Eu segui atrás, o portal fechando assim que eu entrei. Loki se levantou, a areia caindo em seu rosto quando o calor do deserto nos atingiu. Bem, isso foi uma boa distração, muito bem feito. Eu elogiei. Espere, você fez tudo isso. Como uma distração? Ele levantou-se. Então você poderia explodi-los? Sim, eu gosto de você. Ele sorriu alegremente. Então, para onde vamos a partir daqui? Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Ben Phillips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!